desenvolver, então, a questão da fundamentação. E eu dizia que a fundamentação atual para os direitos humanos é a dignidade da pessoa. Tá? E para a gente compreender qual é essa lógica, ou como é essa lógica, é preciso que a gente compreenda quem é o autor dessa formulação teórica. Não da ideia de direitos humanos, que isso Kant não fez. Tá? E sim da formulação que Kant faz da dignidade da pessoa. Até porque não é o primeiro momento na história da humanidade que se fala da dignidade da pessoa humana. Mas essa acaba sendo a concepção que prevalece. E eu dizia então que Kant faz isso no livro que ele escreve com uma espécie de transição entre duas obras que, para ele, possivelmente, eram consideradas mais importantes. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática. E Kant, então, com uma espécie de transição essas duas obras, escreve um livro de 100 e poucas páginas chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Qual é o propósito de Kant com esta obra? Enunciar uma lei moral, ou enunciar a sua formulação da lei moral. É nessa obra que nós encontramos a discussão a respeito do que hoje em dia alguns consideram defasado, embora uma boa parte da filosofia ainda se utilize com uma nova roupagem, é que a gente encontra então os imperativos categóricos. Na verdade, Kant enuncia o que eu entendo seja um único imperativo categórico, de diversas formas, tá? Mas só relembrando, o imperativo categórico, tradução basicamente age de tal forma que a tua ação possa se tornar lei universal. Se nós quisermos traduzir isso uma linguagem mais coloquial, nós podemos dizer que a lei moral de Kant só é bom para mim a ação que eu empreendo que é boa para todos. Ou se nós quisermos relacionar a ideia de direitos humanos e a ideia de dignidade da pessoa humana, embora seja incorreto do ponto de vista ortográfico, seria ninguém, ou não instrumentalizarás ninguém. Tá? Então a regra é a ação que não instrumentaliza. A regra é a ação que não faz daquele que sofre ação um meio. A regra é a ação que reconhece o indivíduo sempre como um fim. Pois bem, Kant então faz toda essa discussão a partir do que ele próprio denomina de conhecimento a priori. E para testar essa lei moral, não só os imperativos categóricos ou o imperativo, mas também o hipotético, né, ele concebe um reino ou um espaço ideal, que ele vai chamar de reino dos fins. No reino dos fins, ele divide os seres em racionais e não racionais. Quando a gente pergunta por que no momento que Kant faz essa divisão, por que não separa o ser humano dos demais seres? Possivelmente porque não queria problemas de fundo religioso. É melhor falar do ser racional do que estar falando do ser humano. Até porque Kant ia mexer com o que ele ia enunciar a partir daquele momento com dogmas de natureza religiosa. E naquele período não era conveniente estar discutindo ou investindo contra dogma religioso. Né? A possibilidade de perseguição era uma coisa real. E aí então Kant cria um reino que ele chama de reino dos fins e divide dentro desse reino os seres em duas espécies. Os seres racionais e os seres não racionais. E diz o seguinte: o atributo dos seres não racionais é o preço. O atributo dos seres racionais é a dignidade. Quem tem preço pode ser usado como um meio. Quem tem dignidade é um fim em si mesmo. Isso já não é Kant falando. Isso já são os seus comentadores. Né? Então, quem tem preço, aquilo que tem preço pode ser instrumentalizado, pode ser trocado, pode ser comprado, pode ser precificado. Aquele que tem dignidade como seu atributo principal não pode sofrer essas investidas contra si. E é daí que nasce a concepção que nós adotamos hoje em dia, pelo menos a concepção predominante, de dignidade da pessoa. É claro que existem outras formulações possíveis. Né? Já discuti isso, por exemplo, com a Tereza, quando eu fui da banca de doutorado dela. Existe uma concepção de dignidade construída a partir de uma ideia da possibilidade, um dia nós temos um consenso, que vem da voz dos comunitaristas.
tá? Existe a possibilidade de eu ter, então, outras formulações. Mas a formulação que prevalece para a ideia de direitos humanos é a da dignidade enunciada por Kant. O que nós fazemos hoje em dia, relacionando a dignidade aos direitos humanos, é dar concretude o que Kant não fez. Mas Kant não fez porque não se propôs. Kant pretendia apenas discutir uma ação específica, a ação humana, a partir de uma lei específica, a lei moral. Tá? Ele não pretendia formular para além do que ele apresentou. Nós é que hoje em dia relacionamos direitos humanos à dignidade da seguinte forma. Se a dignidade é o principal atributo do homem, e ela é exatamente o oposto da ideia de instrumentalização, é preciso que a gente crie condições para que esse atributo seja respeitado, para que ele seja preservado. Não que ele possa ser perdido, porque como ele é um atributo do ser humano, não pode abrir mão desse atributo. Nem pode ter dele retirado. Mas ele pode ter esse atributo violado, ele pode ter esse atributo ferido, violentado. Como é que nós garantimos o respeito a esse atributo? Atribuindo ao indivíduo um conjunto mínimo de direitos. Esse conjunto mínimo é o que nós chamamos de direitos humanos. E é por isso que a dignidade é o fundamento dos direitos humanos. Porque nós não incluímos nesse conjunto, qualquer que seja a geração ou dimensão, direitos que não tenham a característica de serem indispensáveis à pessoa humana. Nós temos direitos que não são direitos humanos, que são importantes, mas eles não estão no nível da indispensabilidade. No nível da indispensabilidade só estão aqueles que nós consideramos que não podem ser retirados do ser humano, sob pena dele ter uma existência miserável, em qualquer setor da vida que seja, ou no plano do direito, dentro de qualquer área do direito. É um direito que, negado ao homem, faz com que ele tenha a sua vida desequilibrada, ou traduzida como de um valor inferior. Tá? E isso vem a partir exatamente dessa concepção. Então, certa ou errada, a concepção kantiana de dignidade da pessoa humana é a concepção que informa a ideia de direitos humanos. Portanto, é a concepção que fundamenta a ideia de direitos humanos na visão que nós encontramos dos organismos internacionais, claramente, na visão que nós encontramos, embora nós não tenhamos uma Constituição que tenha uma corrente filosófica só que a domine, na maioria das constituições, até na brasileira. A dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º e inciso 3º, penso eu, só pode ser interpretada, se nós formos interpretá-la à luz do artigo 5º até o artigo 18 da Constituição, que trata dos direitos fundamentais, como a dignidade kantiana, que trabalha a partir da ideia de direitos construídos. Tá? Os direitos que são especificados como indispensáveis a cada um dos indivíduos. Bem, por esse prisma, eu digo aí, falar em direitos humanos significa ter pela frente o respeito à dignidade humana, entendida esta como atributo do ser humano, atributo este que deve ser reconhecido e protegido a partir de padrões mínimos em qualquer lugar do planeta. E antes de passar para a segunda parte do slide, eu quero dizer o seguinte: evidentemente que essa concepção não é feita numa perspectiva justnaturalista. Nós reconhecemos esses direitos como importantes e, portanto, os traduzimos do ponto de vista normativo. É importante considerar que os direitos humanos não nascem do nada, eles nascem do próprio reconhecimento da sociedade global, que seja, mas da sociedade, de que existe um conjunto mínimo, ou uma pauta mínima, que tem que ser respeitada para que o próprio ser humano possa ser respeitado. Isso não quer dizer que ele nasce do nada, Na verdade, essa pauta mínima é uma pauta mínima que as sociedades, quaisquer que sejam elas, foram reconhecendo e que hoje em dia já é possível trabalhar
sem medo de dizer que isto possivelmente é o melhor arranjo que se pode ter para organizar as sociedades humanas. Depois eu vou falar de Rawls, como Rawls intua exatamente dessa maneira. Mas eu quero só mostrar como é natural o reconhecimento de certos direitos, independentemente da comunidade. Talvez isso até afirmasse a visão relativista. Mais do que isso, porque os relativistas trabalham numa perspectiva limitada. Talvez isso até respaldasse a concepção comunitarista, do qual eu vou falar daqui a pouquinho, principalmente dos comunitaristas que mais dialogam com os liberais de princípio. Charles Taylor, Michael Walzer, Michael Sandel e Alasdair MacIntyre, que é autor de uma das afirmações mais drásticas que nós temos em matéria de direitos humanos até hoje. Um escocês que compara os direitos humanos aos unicórnios. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se nós formos ver a partir do conhecimento antropológico desde o início do século passado, nós vamos ver que as sociedades humanas sempre tiveram certos padrões que são os mesmos, independentemente do seu grau de relacionamento. Onde é que a gente descobre isso de uma maneira bem simples? Em uma tradição muito boa, aqui no Brasil, pela editora Anibé, no livro do pai da moderna antropologia, que é Bronisław Malinowski. Malinowski escreveu um livro chamado Crime e Costume na Sociedade Selvagem, que era como nós nos referimos a todos que não eram como nós, no mundo ocidental. Malinowski é considerado o pai da moderna antropologia porque ele rompe com a antropologia de gabinetes. O sujeito que sentado recolhia relatos de náufragos, viajantes, piratas, sei lá, a escória do mundo que rodava por aí, e depois montava um retrato das sociedades, fazendo a sua etnografia. Não. Malinowski resolve que para aprender a respeito de uma determinada sociedade, tem que ir para lá, mais ou menos com aquela ideia de ir onde o povo está. E aí Malinowski sai da Europa, depois de concluir a formação na Inglaterra, ele não era inglês, não lembro agora qual era a nacionalidade, e vai para Papua Nova Guiné estudar os trobriandeses nas Ilhas Trobriand. Um grupo que não tinha contato regular com outras sociedades, somente com as sociedades ocidentais. E permanece lá mais ou menos durante o período de 4 anos, interrompido, ou seja, 2 viagens que ele faz, e escreve esse livro. E Malinowski relatando os costumes, né, da sociedade trobriandesa, ele mostra que certos fenômenos que nós conhecemos no direito, eles conheceram da mesma forma, sem nenhuma influência da sociedade ocidental. Então eles, por exemplo, consideravam como uma menor célula, do ponto de vista social, a família. E reconheciam convenções que nós reconhecemos, como o casamento, como a filiação, dando gradação para o tipo de filiação que nós fizemos no Brasil até a Constituição de 38. Eles criminalizavam o incesto, eles não aceitavam o furto, eles não aceitavam o homicídio, não aceitavam o roubo. Os mesmos crimes básicos que nós repudiamos, eles repudiavam. E as mesmas instituições civis que nós passamos anos para consolidar, eles tinham. Da mesma forma. A organização política deles repetia claramente as organizações políticas mais do período da antiguidade, das cidades-estado. Mostrou então Malinowski que o fato deles serem da Papua Nova Guiné, né, numa parte que para os europeus era considerado o fim do mundo, não fazia diferença na hora de conceber as principais práticas jurídicas. Podia ser que eles não tivessem isso escrito, que eles não tinham, mas eles tinham isso consolidado da mesma forma. É claro que eles faziam valorações diferentes, às vezes, do que nós fazemos. Então, para um trobriandês, o crime mais grave era o furto para sobreviver, ou o roubo para sobreviver também. A subtração de coisa da lei imóvel com ou sem violência. Eles achavam que isso era mais grave que o próprio homicídio, mas a razão aí era muito simples. Eles entendiam que descia ao mais baixo degrau da escala humana aquele sujeito que precisava tirar ilicitamente para poder se manter vivo. Você sabe que esse era
o lixo humano. Se nós formos ver, a sociedade americana do Norte, não para isso, mas em outros, acha a mesma coisa. O seguro social americano até hoje é considerado o uso do seguro social como algo vergonhoso. Aquele que usa, via de regra, não alardeia essa. O que seria diferente no Brasil. No Brasil, muita gente adoraria dizer, eu vivo no Estado, meu companheiro. Não pago nada, não trabalho, eu só vivo do Estado. Se pagasse bem, talvez muito mais gente vivesse do Estado. Lá eles consideram vergonhoso, da mesma forma que os trobiandeses. É uma vergonha do ponto de vista social não ser capaz de fazer ou de dar origem ou gerar a sua própria sobrevivência. Então, no fundo, nós temos uma pauta mínima. Tá? O que a sociedade fez, e aí eu reconheço, principalmente a sociedade ocidental, foi consagrar essa pauta mínima a partir de padrões estabelecidos por ela mesma, pela sociedade ocidental. Isso, entretanto, não deve ser necessariamente motivo de contrariedade, ou de escárnio, ou de crítica. Por quê? Porque o que nós fizemos, penso eu, no mais das vezes, com exceção de alguns direitos, que envolve claramente uma visão colonialista, uma visão patrimonialista, mas em relação à maioria dos direitos reconhecidos como humanos, e que a sociedade global hoje em dia, bem ou mal, reconhece e respeita, pelo menos formalmente, tá? São coisas que o senso comum indica como absolutamente natural, a partir do momento que nós rompemos com o estado da natureza e passamos a aceitar que a nossa vida, mesmo a nossa liberdade, tem limitações. Eu tenho dito quando eu trabalho com o pessoal da antropologia, que isso não deve causar estranheza. Essa visão de que já há uma pauta consolidada e que está além das fronteiras nacionais, não é uma coisa que deva causar espanto. Outro dia eu discutia com um grupo de antropólogas que trabalham com povos indígenas ou com situações de violência de gênero em povos indígenas, que eu não entendia como elas, que trabalhavam também fora das comunidades indígenas, podiam rejeitar tanto a violência doméstica de gênero, pregando uma utilização bem intensa da Lei Maria da Penha, e pretendiam dar uma conotação completamente diferente quando essa violência de gênero acontecia dentro das comunidades indígenas paraenses, como dos gaviões, de Categê, Parcategê, como dos Tembé, que já estão praticamente todos nas cidades, ou como de etnias mais agressivas do ponto de vista do comportamento, na visão que a gente tem, como os Kayapó. Que diferença tem a violência de gênero em um e outro? Nós repudiamos para nós, não repudiamos para os outros. Então, existem certas questões que já estão consolidadas e que, portanto, justificam que a gente possa formular uma concepção que aparentemente nos desce goela abaixo. Não foi construída, ela foi construída de cima para baixo, ou parece que foi construída. Na verdade, foi construída por séculos de observação e séculos de reflexão. É claro que, ainda assim, uma construção teórica, uma formulação humana, não produto de um direito natural, ou não uma coisa que nasceu de um consenso de cada um dos estados, como preferiu outras correntes do pensamento filosófico. Tá? Bem, mas eu aproveito essa questão do fundamento para dizer que alguns pressupostos para que existam direitos humanos, eu penso, devem ser considerados. Tá? Eu digo, aproveitando a questão do fundamento, acabei de indicar que a realização dos direitos humanos impõe o reconhecimento de alguns pressupostos, sendo o primeiro deles, ou básico, o indicado a respeito da dignidade da pessoa humana. Mas isso é muito genérico. Para trabalhar com a ideia de direitos humanos, a gente precisa decompor um pouco mais essa discussão. Tá? E o segundo é o que rompe com aquela dicotomia que tantas críticas já gerou e tantas discussões já gerou,
né, no terreno do direito, no terreno da filosofia, no terreno da economia, que é essa visão dicotômica que se tem de liberdade e igualdade. Quando Norberto Bobbio escreveu Liberdade, Igualdade, Direito e Esquerda, pois é Direito e Esquerda o nome do livro, ele foi quase linchado. Se não foi linchado fisicamente, foi linchado moralmente. E olha que Bobbio disse uma coisa absolutamente óbvia, que a gente deve considerar de esquerda quem preza mais a igualdade, e deve considerar de direita quem preza mais a liberdade. Porque a visão ideológica sempre foi forjada a partir desses dois ideais políticos, desses princípios. Para trabalhar com a ideia de direitos humanos, numa concepção mais contemporânea e que contemple o pensamento majoritário internacional, liberdade e igualdade não podem ter valores, não podem ser valores com pesos diferentes. E nesse ponto, Rawls já não seria o autor mais recomendado, porque Rawls, na teoria da justiça, ainda acredita que a liberdade tem prioridade sobre a igualdade. Na verdade, o que Rawls queria com essa afirmação não era só sobrepor um direito ao outro, ou considerar um mais importante que o outro. O que Rawls queria era, primeiro, impedir que o sonho de uma vida mais igual pudesse ser obtido com o sacrifício daquilo que nenhum ser humano gostaria de abrir mão, que é o direito de decidir a sua própria vida. Então, é por isso que Rawls dizia: nenhum benefício social ou econômico pode justificar a perda de uma liberdade importante. O que ele queria dizer é o seguinte: nós queremos mais igualdade, nós só não queremos deixar de decidir a nossa vida. Porque ser igual com alguém decidindo para mim o que eu quero, como é que eu vou ser igual, eu não quero também. Agora, também não quero apenas liberdade, porque só liberdade sem igualdade significa simplesmente uma situação de escravização, alguém que vai se sobrepor ao outro. E, portanto, para a ideia de direitos humanos, hoje em dia é consenso, nessa concepção teórica, que liberdade e igualdade devem ser ideais políticos ou princípios com igual valor. E eu digo, nesse sentido, esse princípio tem a mesma importância, sendo a liberdade o que nós conhecemos como liberdade civil ou com restrições. E aí é uma concepção minha. E a igualdade é de recursos, direitos, bens e oportunidades. Rejeitando, então, tanto a liberdade natural, própria do estado da natureza, quanto a igualdade e bem-estar. Sugeri que a gente visse Dworkin trabalha muito bem. No Liberar de Princípios, ele abandona essa visão hierárquica da liberdade e igualdade que o Rawls apresenta e acaba entendendo que há um único ideal político dentro do liberalismo de princípio, que se compõe de liberdade, igualdade e do que ele chama de comunidade que pratica a tolerância liberal. Só para não deixar em aberto, já que nós não vamos tratar desse terceiro ideal político, só lembrando que para um liberal, e para nós também, porque o nosso texto constitucional, nosso ordenamento jurídico trabalha exatamente sobre essa lógica, existe um princípio chamado de princípio da neutralidade ética. O dentro do liberalismo tem dois princípios que são básicos. O primeiro é o princípio da igualdade, consideração e respeito. O Estado deve tratar os cidadãos com igualdade, consideração e respeito. Com a mesma igualdade, com a mesma consideração, com o mesmo respeito. Isso nós consagramos claramente no nosso texto constitucional. Lá no artigo 3º, inciso 4º, o objetivo fundamental da República é promover o bem de todos. Promover o bem de todos significa tratar todos com igualdade e respeito. Existe um segundo princípio que é atribuído ao liberalismo, que na verdade é próprio das sociedades democráticas. Por isso que Habermas, no livro chamado A Inclusão do Outro, Habermas não é uma leitura fácil. Até porque, possivelmente, não é só um autor prolixo. É um autor que escreveu sobre tudo dentro da filosofia e é, possivelmente, o maior teórico vivo hoje em dia. Mas Habermas, num livro chamado A Inclusão do Outro, fala das estruturas normativas de democracia. Fala da estrutura liberal, da estrutura comunitarista e da estrutura dele, concebida por ele.
da questão da deliberação, do predomínio da vontade, do consenso, daquela discussão deliberativa que Habermas propõe. Mas quando ele fala das sociedades onde essas estruturas podem ser colocadas, ele diz assim, as sociedades são as sociedades liberais. Porque o que é uma sociedade liberal para esse fim? Uma sociedade pluralista regida por uma Constituição democrática. Então, precisa adotar o liberalismo para ser uma sociedade liberal. Sociedades liberais são aquelas que são plurais, nós somos plurais, a não ser em matéria sindical, que aí nós não respeitamos o pluralismo, então vamos ver isso especificamente. E temos uma Constituição democrática. Pois bem, um dos princípios básicos das sociedades liberais é o chamado princípio da neutralidade ética. O Estado é neutro em relação à concepção de bem de qualquer cidadão. Traduzindo isso para o direito, o Estado não impõe um padrão determinado de comportamento ou de ação para os indivíduos que estão sob a sua égide. Isso dá margem ao que se chama de tolerância liberal. O que é uma comunidade que pratica a tolerância liberal? Uma comunidade que aceita que as pessoas podem ser diferentes e que isto é perfeitamente admissível, salvo quando esse comportamento diferente gera para nós uma lesão ou para a comunidade como um todo. Então, para um liberal não faz diferença se eu tenho ou não tenho crença. Para um liberal, ou para alguém que é democrático, liberal está nesse sentido, não faz diferença qual é a minha orientação, qual é a minha identidade sexual. Desde que a minha conduta não fira direito de terceiros, desde que a minha conduta não viole as bases da comunidade, no sentido de oferecer risco, não é simplesmente adotar o que na antropologia chama de comportamento desviante, que eu acho que a gente vai tratar aqui. Já vou relembrar o que é. Esse comportamento não é valorizado, não é valorado. O Estado o aceita como um comportamento que pode ser adotado por qualquer indivíduo. Tá? Isso é o que Dworkin chama de comunidade que pratica tolerância liberal. Só lembrando que comportamento desviante na antropologia reflete aquilo que o pessoal da psicologia social chama de culpas de caráter individual, quando eles vão falar do estigma. Eu não me lembro se isso está no slide, mas se tiver eu vou falar de qualquer jeito. Quando a gente fala de discriminação, a gente fala dos fenômenos que conduzem à discriminação, ou que dão origem à discriminação, que são fenômenos que não são categorias jurídicas de análise. Eles estão além do direito, não pertencem ao direito. E um desses fenômenos é o estigma. E aí Goffman, que é um americano que classificou o estigma, diz que dentre os estigmas existe o que chama de culpa de caráter individual. As culpas de caráter individual são aqueles comportamentos que discrepam do usual. Mas isso é difícil de entender, até porque Goffman, de uma maneira bem maniqueísta, embora ele não quisesse ser maniqueísta, explica as culpas de caráter individual a partir do homossexualismo. Isso traz uma carga muito pesada para a explicação. E aí, para a gente não ficar com essa carga pesada, o que a gente faz? A gente se socorre dos antropólogos. Os antropólogos trabalham com a chamado desvio e divergência. Dentro do desvio e divergência, eles trabalham com o que se chama de comportamento desviante.